Algumas verdades a respeito do pecado precisam ser ditas, precisam ser propagadas, divulgadas. Em um artigo de Jeremy Bass, tenho discutido com aqueles que têm dado ouvidos aos áudios divulgados a respeito das mentiras do pecado. Falamos a respeito da mentira produzida pelo pecado, de que ele traz algum tipo de realização. Isso não é verdade. Já provamos nos áudios anteriores com textos bíblicos que isto é uma falácia. O fato do pecado também trazer uma sensação de que pode facilmente ser derrotado é uma outra mentira que seduz o pecador, que quando se vê está envolto em trevas, acorrentados, amarrado, como que concordas pelo pecado. O pecado ainda tenta fazer com que o pecador tente lidar com ele sem ajuda ou sem recorrer a Cristo. Provamos através de textos bíblicos que é impossível lidar de maneira vitoriosa com o pecado sem recorrer a Jesus. Hoje, pretendo falar a respeito da impossibilidade, segundo o pecado, de atingir os padrões de Deus. O pecado aponta dizendo, é impossível atingir os padrões de Deus. Mas, por favor, dê atenção ao que se segue. É uma tendência humana culpar as circunstâncias ou as outras pessoas pelos nossos escorregões. Não é verdade? Quando caímos em pecado, logo apontamos para o lado. Lembram-se de Adão? Lembram-se de Eva? Enfim, preferimos pensar que diante das circunstâncias seria impossível deixar de pecar. Queremos pensar dessa maneira porque alivia as nossas consciências e nos isenta, da responsabilidade quando pecamos. Afinal de contas, como Deus pode nos responsabilizar por aquilo que é impossível? Dizemos que as circunstâncias, as causas, são os motivos pelos quais agimos assim. Há um sentido em que a santidade de Deus, de fato, representa um padrão impossível para a humanidade pecadora. Quando os discípulos ouviram Jesus explicar o custo do discipulado para o jovem rico, perguntaram, então, mestre, quem pode ser salvo? Em Lucas 18, 26, você encontra o texto que diz, os que ouviram isto perguntaram, então, quem pode ser salvo? E qual foi a resposta do Cristo? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas explica isto. Lucas relata esse texto. Jesus responde, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Portanto, é um erro fundamental desculpar-se do comportamento pecaminoso já que Deus prometeu graça para obedecer a quem o busca pela fé. Não existe pecado que não possamos vencer, nem tentação que não possamos resistir pela graça. Se observarmos alguns textos bíblicos, como 1 Coríntios 10, 13, que diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Em algumas traduções, tentação que não fosse humana, ou seja, natural do homem. E Deus é fiel, segundo esse texto, pois Ele não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas quando formos tentados, segundo o texto de 1 Coríntios 10, 13, Ele mesmo providenciará o escape, a porta de saída para que possamos suportar tamanha provação. Lembremos-nos, pois, que diante da provação de Abraão, Deus lhe deu o escape providenciando o cordeiro. Deus provou a Jó até onde ele considerou necessário. O salmista diz, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Agora, o que diz também 2 Coríntios 12, 9? E disse-me, a minha graça te basta. Percebe que quando Paulo ora segundo os costumes judaicos 3 vezes, segundo os costumes judaicos, ele ora 3 vezes pedindo para que o espinho
fosse removido de sua carne, a resposta divina, ou a resposta em sua própria consciência é esta: a minha graça te basta. Porque o meu poder, ou seja, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza humana. Então Paulo diz, de boa vontade agora, compreendo, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo compreende isto, a importância da graça de Deus. Paulo diz que aprendeu a viver em situações adversas, ter muito ou ter pouco, ter abundância ou escassez. Paulo aprendeu a ter fartura ou ter pouco. Ele diz poder fazer ou passar por qualquer situação naquele que o fortalece. Deus, Cristo, a palavra, o Espírito. Somos capazes de atender, através do Espírito, as exigências dos padrões de santificação do Senhor. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. Sede perfeitos como eu sou perfeito, diz o Senhor. Deus quebra o poder do pecado na nossa conversão. Porque depois de salvos, justificados, somos então regenerados. E um processo de santificação contínua é desencadeado, é startado em nossas vidas. Deus quebra então o poder do pecado através da conversão, da regeneração e da posterior santificação contínua até alcançarmos a glorificação deste corpo. Este é o ponto focal de Paulo no 6º capítulo de Romanos. Olha só, escutem, Romanos capítulo 6, cadê você? Está aqui, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para não mais servirmos ao pecado. Fomos libertos, fomos arrancados do reino das trevas para o reino do seu amor, para o reino de luz. Agora podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A graça de Jesus remove a carga pesada da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A lei não foi capaz de forçar o homem a viver de maneira a agradar a Deus. Porém, a graça transformadora nos concede tal capacidade. Escutem, não deem ouvidos ao diabo, não deem ouvidos ao pecado, pois é possível atingir através do Espírito e da regeneração e da santificação os padrões exigidos por Deus. Deus te abençoe. Aguarde o próximo áudio com a próxima mentira a respeito do pecado. Deus vos abençoe em Cristo.